Sejam muito bem-vindos ao Cast Vet, podcast da Laclip, criado por estudantes de medicina veterinária com o intuito de falar sobre temas que não são abordados em sala de aula. É isso aí, pessoal. Aquela famosa conversa nos corredores. Aqui tudo é gravado. Eu sou o Vitor Martins. E eu sou o Lucas Frazão. E hoje, pessoal, o nosso episódio é sobre o tema Patologia em Foco. Como um laudo muda completamente o diagnóstico. Mas antes de começar, a gente precisa agradecer o nosso patrocinador. A gente já tá aqui, trajado de Estudando Bichos, uma plataforma de ensino para conteúdos de biologia e medicina veterinária. Galera, lá tem tudo. Tem curso, tem adereços, boné, moletom, o que você quiser tá lá. E o mais importante é que você ganha presente aqui no podcast da Laclip, que é 10% de desconto em qualquer coisa da Estudando Bichos. Só lê esse QR Code aqui e você vai ser direcionado para o site e utilize o cupom LACLIP10 para garantir 10% de desconto. E pessoal, vamos falar sobre os nossos apoiadores. Universidade Castelo Branco, Prefeitura do Rio de Janeiro, Parque Suzana Naspolini, o Parque Realengo, a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. É isso aí, pessoal, e chegou aquele momento tão esperado, que é o momento da gente conhecer a nossa convidada, não é, Vitinho? Sim, sim. Ela é médica... Galera, vou ter que ler porque o currículo da menina é extenso. É extenso, galera. Ela é médica veterinária formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tem mestrado e doutorado em patologia animal pela mesma instituição, é a fundadora do Mais Diagnóstico, em breve vamos falar mais disso, e além disso tudo, ela ainda é professora universitária, ela é docente. Da nossa faculdade. Inclusive nossa professora. É uma honra receber a Mari Dávila. Amei. Bom, queria muito agradecer ao convite, da Laclip, dos meninos. Para mim é sempre muito bom ter a oportunidade de falar um pouquinho de patologia, porque ainda é uma área pouco explorada e os alunos têm um pouco mais de ranço do que afeto. Mas, assim, acho que puro preconceito mesmo, sabe? Até o Rafa estava comentando que é uma área muito pouco explorada, né? Uhum. Então a galera ainda vai mais. Espero que a gente possa ganhar mais seguidores aí pra nossa área. Iremos. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, que eu tive aula de anatomia patológica há pouco tempo e foi desesperador, tá? Desesperador. A galera que segue a patologia tem que ter um crânio ali, um encéfalo diferenciado. Tem que amar muito, porque a gente tá acostumado sempre a ver, por exemplo, coisas muito, não chega a ser básicas não, mas é muito massa de manobra. Você tem que se formar veterinário e vai fazer clínica. Você pode se diferenciar e fazer uma área que não é tão abordada assim. E antes de tudo, a gente quer conhecer um pouco mais de você, Mari. Fala um pouco da sua história, por que a medicina veterinária, por que a patologia? A gente quer desde o começo, desde lá de criancinha mesmo. Eita, vamos lá. Eu acho que, assim como muitos, acho que em grande maioria, eu entrei na faculdade querendo clínica de pequenos. Mas aí uma influência da minha mãe, que a minha mãe é veterinária, tinha uma clínica, eu desde pequena acompanhava e achava legal cuidar de cachorro e gato. Mas é ótimo. Aí a gente, quando eu fiz estágio, eu vi que não era muito a minha vibe, porque eu achava legal acompanhar, mas eu ficava no ciricutico de querer saber mais. Então, assim, o animal chegou com diarreia, a gente vai tratar. Mas por que tá com diarreia? Tá com diarreia. Mas o quê? É viral, bacteriana, enfim. Muitas vezes o pessoal não precisava ir tanto a fundo, E eu queria saber. Então, assim, patologista ou fofoqueira, a gente não sabe, Mas eu sempre queria saber, e aí na faculdade, todas as disciplinas de relação com o diagnóstico me interessavam mais. Então, eu queria saber, diagnóstico bacteriano, fúngico, enfim. Quando eu cursei anatomia patológica, falei, glória a Deus, tem caminho pra mim na veterinária. Porque eu tive aquela crise existencial, Se não serei clínica, serei o quê? Todo mundo tem isso. Todo mundo. Eu falei, eu vou vender minha arte na praia e tal, e fazer o quê, Quando eu fiz, gostei da área, principalmente necrópsia, histopatologia. Sempre tive afinidade com a parte de microscópio também. Sim. Tá? E aí, beleza. Fiz monitoria, fiz iniciação científica, e quando fui monitora, aí descobri minha segunda paixão, que é a docência, Então, hoje, graças a Deus, eu consigo trabalhar com as minhas duas paixões do peito, que é dar aula e também dar diagnóstico, que eu tenho mais diagnóstico. Exatamente, inclusive professora da pós-graduação, tá, pessoal? Calma. É isso aí. Cara, e assim, a patologia, ela é uma área que fica mais no bastidor da medicina veterinária, É o que você falou, o pessoal chega no curso, lá, primeiro período, empolgadão para ser clínico. Clínico, Clínico geral. Seja de grande, seja de pequeno, eu acho que
pouquíssimas pessoas têm esse feeling, essa vontade de entrar na faculdade e falar, nossa, eu vou ser Não, patologista. e outra coisa também, tem muita gente que só conhece isso quando faz Sim. Sim, a matéria. exatamente, é desconhecimento, é o bastidor, é o que está por trás da medicina veterinária. A patologia é extremamente importante. E aí, Mário, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da patologia na medicina veterinária. Por que ser patologista? Essa questão dos bastidores, realmente, a gente não ganha tanto presente de Natal, né? Tantas mensagens assim, né? Não chega panetones, né? Então, realmente, pouca gente conhece. Às vezes, o pessoal, inclusive, parece que eles não mandam o exame para um patologista, manda pro laboratório, como se fosse uma parede que desce o laudo, sabe? Sim. É uma fábrica. É como se isso, fosse entendeu? isso. Sendo que tem outro colega ali do lado, né? Uhum. Então, assim, a patologia é muito importante, ela é uma aliada, tá? A clínica, a cirurgia. Eu vou falar da patologia, um pouco da anatomia patológica, que é a minha área. Porque tem a patologia clínica também, que é a parte de hemograma, bioquímica, Sim. né? Eu trabalho mais com citopatologia, histopatologia, necrópsia e também a biópsia no transcirúrgico. Então, assim, falando um pouquinho desse pedacinho, né, do diagnóstico. Então, a patologia é uma ferramenta diagnóstica e tem que ser vista como tal. Sim. Então, é um auxílio, né? Quando pedir? Depende. Qual é a tua suspeita? É você que tem que saber se é uma ferramenta que você vai usar. Sim. Né? O diagnóstico é um processo analítico complexo. Pô, vocês estão aí no caminho, mas sabem. O que é diagnóstico diferencial? Nossa. Nossa, Cachorro tossiu. O que pode ser? Qualquer coisa. tudo. Vômito e diarreia. O que é? Entendeu? Entendeu? De pirou na casa? Não é bem assim no nosso caso, né? Então, a gente tem que ter um olhar diferente, a gente tem que usar a ferramenta diagnóstica e a patologia entra aí. Sim. Então, assim, acho que às vezes sinto falta do veterinário também abraçar essa importância, porque penso, o diagnóstico não é só pra mim, né? Eu Sim. sou patologista lover, mas você também tem que ter interesse no diagnóstico. E aí eu vejo que às vezes falta esse comprometimento. Então, assim, não é, né, um jogo, a gente tem que trabalhar junto. Sim. Entendeu? O diagnóstico é bom pra gente, porque a gente vai fazer o melhor pro animal. Acredito que assim, até quando as pessoas pensam em exame complementar, por exemplo, você falou aí de citologia, histopato, mas quando a gente pensa em exame complementar, até essa figura do citologista, ela foge um pouco, né? Vai mais para aquele cara que faz hemograma e bioquímica, né? Que todo mundo... Ultra, raio-x. E aí essa figura do patologista, que é o cara que vai... Porque assim, a clínica vai até aqui, até o limite possível do ser humano, né? De conseguir fazer uma boa anamnese, um bom exame clínico, mas tem um momento que é limitado. A gente precisa de resposta. E é o patologista que dá essa resposta. Mas eu vou te falar, Lucas, quanto melhor foi esse trabalho clínico, melhor é pra mim também. Até porque entra também em casa com até a parte de requisição de exames. Se o cara for requisitar o exame de forma... não dando um norte pro patologista na hora dele pegar o exame, olhar e falar assim, não, o animal tá com isso, 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 e fazer o trabalho dele relacionado àquilo que o clínico tá mandando, já era, não vai ficar meio aberto. Pois é, quando a gente fala de diagnóstico, parece que eu só olho uma lâmina e vou falar alguma coisa. Não. Pra eu interpretar aquilo ali, eu vou usar muita coisa que vocês vão me falar. Porque vocês estão vendo a lesão, vocês vão descrever a lesão, vocês vão ouvir o responsável, então vocês vão me dar dados epidemiológicos, vocês vão me falar tipo, idade, raça, sexo, espécie. Então, assim, às vezes me mandam um material Bob. Bob é uma iguana, um pavão, um cachorro, um cavalo. Sim. Então, assim, vocês fazem um filtro muito importante. Então, assim, tô com uma lesão suspeita de quê? Mas por que você suspeita? Porque a lesão tem um aspecto que te lembrou, né? Ou então aquele animal tem uma idade, tem um histórico. Então, quanto melhor essa anamnese que você falou, esse histórico, também me ajuda. Por quê, galera? Lembra que a gente comentou a tosse? Tosse pode ser tudo? Pra mim também, olhar uma célula, né, um processo inflamatório ali pode ser 300 milhões de coisas. Sim. Então, cabe também de vocês me ajudarem, porque ou eu te dou um diagnóstico, tá inflamado, ou eu te falo, a inflamação, mas vamos por aqui, porque já que você me falou isso... Eu acho que a inflamação é mais por esse lado. É um conjunto de fatores que levam um benefício para o paciente, né? Exatamente. Qualquer área, galera, da medicina veterinária, assim, da parte clínica, né? Seja de patologia ou seja lá da clínica propriamente dita, o nosso alvo é o paciente. Então a gente quer trazer melhora para o paciente. Se a gente pode trabalhar em conjunto, que trabalhamos em conjunto. Eu tive um relato, na verdade eu vi no Instagram, de uma patologista. Ela recebeu 2 amostras de 2 porquinhos da Índia, com a mesma idade e com o mesmo nome. Sim. E aí ela falou assim, meu Deus, o que eu faço? E aí eu conversando com ela, ela falou que, cara,
eles me mandaram o histórico clínico e pelo histórico clínico eu consegui diferenciar. Se não fosse isso, eu não ia conseguir. Porque assim, um tava com uma patologia condizente com o histórico clínico que tava no 1. O outro não tava com um histórico clínico muito bom, mas aquele já conseguiu salvar. Então assim, a importância da contribuição do clínico para um bom pedido, para um bom encaminhamento, seja lá o que for, é o que há, né? Sim. É o que precisa ser feito. E é uma das coisas que, quando a gente fez anatomia patológica, a gente teve uma parte da prova específica para requisição de exame. Exatamente. Porque assim, galera, diagnóstico não é um palpite sofisticado, é um processo. Uhum. É uma construção. Então, quando a gente fala de diagnóstico, né, é um conjunto ali de informações que a gente usa para chegar numa causa. Existem várias ferramentas, né? A patologia é uma das ferramentas que a gente pode usar, mas assim, é uma construção, uma via de mão dupla, né? Então, me entristece quando a clínica se coloca à parte. Do tipo assim, eu fiz o meu, sabe? Então, qual é a informação, qual é o aspecto da lesão, se puder tirar foto, melhor ainda, né? Porque na anatomia patológica a gente tem muito visual. Quando o veterinário não se coloca como corresponsável do processo, a qualidade cai. Sim. Você acha Então- que tem algum tipo de... Quando a gente olha, assim, pro veterinário que é clínico, ele, às vezes, ele faz por má vontade, o fato dele requisitar algum exame. Uma coisa que, na hora que você recebe, você fala assim, não, eu precisava de tal requisito para fazer o exame de determinada forma. Eu acho que assim, Vitinho, eu já vi vários tipos de comportamentos do veterinário clínico. Então, assim, tem aquela galera que manda material e fala assim, Mari, hoje tá agarrado aqui, não consegui escrever, mas chegando em casa eu te mando histórico, tal, me manda áudio, me manda foto, enfim. Ele se coloca no processo, mas ele fala, agora não consigo, depois te mando. Mas tem colegas, infelizmente, que ainda não se colocam como participadores, do tipo, ué, tu não vai saber que é pele? Tu não olha aí no micro? Tu não é a braba da isto? Sim, cara, eu vou saber que é pele, mas assim, a pele de onde, né, meu lindo? Nem alecrim dourado. Então, aí acho que falta um pouco disso. Então, tem pessoas que colocam assim, pele. E aí, assim, o que me choca, por exemplo, aí vem... Tem vários modelos de requisição, mas a minha requisição tem assim, suspeita clínica. Se você tá me mandando um material, você pode não ser suspeita. Uhum. Quando mete-lhe uma interrogação, pô. Fazem isso? Tu não suspeita de nada. Tá Aí, mandando por quê? então tá tudo certo. Se você não suspeita de nada, o bicho tá saudável, né? Não é mesmo? Alguma coisa você tem que suspeitar. Exato. Então, assim, existe muito isso. E aí muita gente fala, aí eu vou e mando um laudo, talvez inconclusivo, então, aí a pessoa fica, tá vendo? Por isso que não mando. Pagou caro e o laudo tá inconclusivo. Mas, na verdade, você fez a técnica correta, você mandou da forma correta, você me mandou representativo. Uhum. Mari, como é que funciona para os veterinários, para as pessoas que já estão se formando também, uma boa acondicionamento da peça que você vai ter que enviar para o patologista? Só complementando, aproveita pra falar aquela amostra que não deve ser feita. Ai, Stealth. É o seu momento de brilhar, é Ó. agora. É agora. Mas eu acredito muito nisso. Eu acredito que muitas vezes a pessoa não faz por mal, né? A pessoa simplesmente não sabe. Mas hoje, né, você abre o celular, você coloca assim, como enviar uma amostra? Então também tem o interesse de, às vezes, querer fazer da forma correta, né? Mas assim, se você escolhe, depende do que você vai escolher. Se você escolher que você vai fazer uma análise citológica, você vai fazer uma coleta ali e vai colocar numa lâmina. Se você não tiver o corante lá, você pode mandar sem corar, mas tem que mandar no porta-lâmina. Já viram? Uma jarrinha que dá geralmente 3, de ladinho 4. Sim, E aí você sim. sabe qual é uma de crer, plástico? Pode crer, uma de plástico. E aí o que acontece? Outra coisa importante, adivinhação não temos. Então a gente tem que ter uma identificação daquele animal. Uhum. Então você vai mandar do Bob, que é um canino macho de 2 anos. Então você manda ali junto com a requisição com as informações. Tá? Então, na citopatologia, você envia as lâminas. Você quer enviar um material para análise histopatológica, mas fez uma biópsia. Qual é o ideal? Você tem que colocar num fixador. Por quê? Eu sempre brinco que a gente sempre vai usar então, a gente sempre usa anato, histo, físio e bioquímica. Se eu tiro
um grupo de células da nutriente, o que vai acontecer com elas? Morre. Já era. Vai ter autólise. Autólise. Então, o que eu preciso fazer? Dar uma retardada nesse processo. Então, eu tenho que usar um fixador. Qual é o melhor fixador que a gente tem no mercado? Formol. Uhum. Só que o formol tem que ser diluído, então a gente usa o formol 10%. Sim. Coloca o formol 10% numa proporção de uma parte do material para 10 ali do formol. Coloca num potinho, veda bem, porque é muito vacilo com o motoboy, tá? Derrubar Não vedar, formol. Mas também tem uma parte também que é crime. Transporte de... Também. Existem até alguns saquinhos para isso, para Uhum. condicionar a amostra biológica e tal. E aí, até é legal, quando é possível, você fixar o material na clínica e mandar o material já fixado. Então, você deixa aí uns 2 dias no formol, tira do formol, deixa só meio que molhado, Uhum. Bom. manda com menos formol, é até consideração com os motoboy. E aí, você coloca no fixador e tal e manda, esse material vai estar fixado. Aí a gente recebe no laboratório para ir pro processamento, para fazer a Entendi. lâmina. Eu tenho uma dúvida aqui de quanto tempo demora mais ou menos pra sair um laudo, por exemplo, de uma cito? Mastologia... Porque como- a citologia você pode pegar e olhar ali, né? Sim. Geralmente a gente dá um prazo aí de até 5 dias, né? Uhum. Porque, vamos supor, às vezes chegou pra mim, mas eu não consigo olhar naquele dia, né? E às vezes é um caso que demanda eu dar uma estudada, eu dar uma, Uhum. né? Eita, às vezes dá vontade de chorar. Tu olha, não sabe o que é, dorme pra ver se, né? Sim. Então a gente costuma ter uma média de 5 dias, 3 a Uhum. 5 dias, né? Já o histopatológico, que precisa de um processamento, varia aí de 8 a 10 dias, né? Uhum. Corridos. É, porque assim, um pouco da minha experiência, eu já trabalhei com microbiologia, né? Mas aí humano, outra coisa, outro rolê. O que acontecia muito? Mostra, a cultura você tem que deixar ele pelo menos uns 2 dias. E aí vinham as ligações. E o resultado saiu? Ah. Mas não dá pra ver uma coisinha aí, não? Que não cresceu nada? Eu falo, calma, espera. Não, tu quer que eu invente? Se quiser, eu invento. Mas aí a culpa não é minha. Com você acontece a mesma coisa? Gente, ó, no baú do motoboy, já me ligam. E aí, já viu? Eu falo, minha linda, não. Calma aí. Não consigo. E claro que a gente entende, assim, né, a seriedade dos processos, algumas coisas e tal. Mas, assim, existem etapas do processamento, não tem muito o que fazer, Como né? que funciona essas etapas, assim? Tipo, você recebe a peça e você faz o que depois? Todo mundo tem essa dúvida. Cara, primeiro, se tiver fixada, porque ainda tem isso. Às vezes o pessoal me manda amostra que não tá fixada, Uhum. então eu tenho que deixar mais tempo no formol. Uhum. Não tem jeito, né? Principalmente, galera assim, bota um baço num pote de requeijão, É, aí joga Nossa. fora. com notas de formol. Nossa. Salpica, Só um pouquinho. sabe, formol e eu que lute. Sendo que, assim, o sangue consome muito formol. Então, assim, ainda chega, ainda tem que, às vezes, lavar. E muitas vezes perde. Isso já deu BO, porque às vezes eu perco aquele material. Uhum. Porque tá só uma peça autorizada. Sim. E aí, milagre, ainda não faço. Então, deixa aquela peça ali fixando. E aí, depois, passa por um processamento que a gente geralmente usa, né? Xilol, álcool. Depois, imerge ali na parafina e faz os cortezinhos histológicos. Uhum. Só que antes da gente fazer isso, a gente corta em pedacinhos No pequenininhos. micrômetro, não. Corta pra botar... Antes ainda, bota no cassete. Uhum. Aí esse cassete, álcool, xilol e tal, parafina, forma um bloquinho de parafina, a gente corta no micróton, lâmina, aí faz a coloração. Isso é demais, porque o que a gente forma na faculdade, a gente tem só um sabor do que a gente... Sabor? Só um pouquinho do que, o que realmente é o papel do patologista. Sabor patologista. Sabor. Isso. Então, assim, esse processo demora um tempinho mesmo. Então, por isso que o exame, né, demora. Dependendo do tamanho da amostra, do tipo de processamento, você até consegue acelerar. Mas, no geral, né, laboratório, assim, comercial, é essa média. Agora eu quero saber da experiência Mari como patologista. Ah, O que você mais gosta de fazer? Porque assim, você falou que a patologia é um mundo, né? sim. A gente tem a patologia clínica, anatomia patológica. Dentro da anatomia patológica a gente tem necrópsia, cito. O que toca teu coração aí? Ai, cara, eu sou bem histolover. Eu gosto bastante de histopatologia, então fazer análise histopatológica, né? A cito eu acho rápida também, mas a cito você só vê a célula. Isto como você vê o tecido, né? Uhum. Mas uma área que está crescendo na VET, que eu tô particularmente gostando, é a patologia no transcirúrgico. Né? Sim. Então, fazer parte do centro cirúrgico, primeiro que é uma oportunidade da gente mostrar o nosso valor, no Uhum. sentido de
Oi, conversa comigo o caso. Né? A gente fica meio carente no laboratório. Tô aqui do Não, lado. Qual é a desculpa? Oi, Tô me aqui. nota. É porque a gente tem esse pensamento, e infelizmente isso é uma coisa que é enraizada na nossa formação, de que o patologista ele é a parte do que realmente é. Ai, olha só. Nós somos todos Vamos sair partes na de mão um aqui, inteiro. rapidão. Cara. Por quê, cara? Eu sou gente, sou vet. Tenho CRMV, tá? É vet igual, né? É vet cara. igual. Fez medicina veterinária? Uhum. Se formou? É. Paga o conselho? Uhum. Por que não é vet? Pois é, que tristeza. Mas é bom, porque... Então eu gosto disto, mas, assim, participar do centro cirúrgico... Uhum. E eu falo não só fazer a técnica, mas desde o começo. Porque quando eu tô lá, eu começo. E aí? Tá lá o cirurgião. Como é que tá a lesão? E, cara, discutir pra mim... É fundamental, né? Cara, a gente tem que ter uma visão... Eu falo disso na veterinária como um todo, tá? A gente tem uma visão meio brigão. A medicina não é assim, não. Uhum. Medicina, a galera é coesa. A gente quer tudo brigar. A gente quer tudo lá. Ele fez, né, besteira. A gente quer logo, né, apontar os dedos. A gente tem que se unir, cara. É mesmo. Entendeu? Então, quando eu tô lá no centro cirúrgico, que tem a oportunidade de discutir o caso, e aí quando o cirurgião fala assim, o que você acha? Você quer minha opinião? Você me acha importante? Fica igual aquele negócio. Você quer minha opinião? É legal, porque aí rola uma discussão multidisciplinar irada. Então, às vezes, chama o cara da imagem também. O que você viu na ultra? O que você viu no raio-x, entendeu? Aí chama o cara do laboratório e é isso que tem que ser construído na VET. Até porque são experiências diferentes, pontos de vista diferentes. Às vezes... Você tá ali, o negócio tá ali, mas você não tá enxergando. Mas uma outra pessoa que trabalha em um outro segmento da medicina veterinária vai conseguir enxergar aquilo. E assim, a gente tava até conversando ontem na disciplina de clínica, que eu estou agora. Finalmente cheguei, galera. Finalmente cheguei. Chegou. Na verdade, de clínica cirúrgica, né? Que é a área que eu quero seguir. E a gente estava conversando sobre a importância do patologista que está no trem cirúrgico para o benefício do cirurgião também na questão de processo. Então, assim, às vezes você tirou uma massa, faz uma biópsia ali, porque se tiver reincidiva, você vai ter a confirmação de retirei, inclusive fiz um exame, confirmei que era isso mesmo, ou sei lá, fez uma orquiectomia. O tutor acha que você não fez. E Já vai lá, recebi. e vai lá e te processa. Poxa, se você tá com um patologista ali, você já confirma isso, já sai com um laudo ali de que você realmente fez, aquele tecido era um tecido testicular e tudo certo. Ah, fiquei curioso, já fez? Então, uma vez eu recebi, lembrei de um caso, foi isso, que a tutora, né, responsável, falou pro vet, você não castrou a minha cachorra. Ele, meu Deus, castrei. E aí, tipo, ele abriu, aí tirou, tipo assim, um tecido lá e falou, você tem como tu ver que isso aqui não é útero? Aí eu olhei e falei, não é útero. Ele falou, obrigada. Tem como você laudar o não útero? Então eu laudei o não uso, né, dessas tretas. E assim, você falou, Lucas, dessa questão de ajudar, às vezes evita muito retrabalho também, né? Então eu já entrei em centro cirúrgico para aquelas decisões do tipo, a gente vai amputar ou não? Porque existem tumores ali que podem não ser a conduta melhor amputar. Sim. E a amputação é uma coisa assim, embora o animal viva bem, muitas vezes pro responsável é uma coisa meio, né? É drástico, É como se fosse muito dramático pro responsável ver o bichinho dele, pô, sei lá, sem uma patinha. E assim, tudo certo, se não precisar, né? Então, às vezes, por exemplo, já aconteceu também de eu estar no centro cirúrgico e falar assim, olha, aí chama junto o oncologista pra fazer uma eletroquímio se precisar. Chego lá e falo assim, cara, não tem margem, mas assim, não tem mais como tirar. Então, o eletroquímio entra como adjuvante ali, entendeu? Então, já entrei massa intestinal num gato. Porque se for linfoma, não tira aquela parte ali, faz químio. Se for carcinoma, tira uma parte do intestino, né? Então, assim, cada tipo de diagnóstico te leva para uma conduta. Então, é essa que é a ideia do patologista no centro cirúrgico, tentar otimizar e ganhar tempo ali para toda a equipe. É traçar um caminho junto, né? Você tá entendendo? O caminho tem que estar muito igual junto. Os pensamentos têm que cruzar muito do patologista e do clínico geral. Porque, Eu só quero ter amigos. porque quando a gente... Você é amada, você é amada. Eu só quero ser aceita. Porque quando a gente cruza a parte do diagnóstico, os dois, eles têm que ter a mesma linha de raciocínio. E é muito louco isso porque a gente vê, muitas das vezes a gente vê o veterinário que tá vendo o paciente e o patologista não vê. Ele recebe aquilo que o veterinário encaminha. Exatamente. Então, assim, é tentar entender que eu também sou veterinária, né? Eu tenho um olhar por um outro viés, mas a gente vai olhar a mesma coisa. Por exemplo, vocês fizeram anatomia patológica. Vocês tiveram alguma doença nova? Não, vocês já tinham visto em bactério, em fungo, em vírus. Então, assim, o que é o patologista? É uma pessoa que olha
por outro prisma, Sim. entendeu? Então é só isso que a gente quer. A gente quer dar um pitaquinho ali de uma outra perspectiva. Só que a gente só consegue fazer isso juntando peça. Então, assim, geralmente quem gosta da patologia tem esse senso. Então, se você fala assim, minha cachorrinha tá com nódulo, eu vou te perguntar, como é que era? Sangrava? Ele coça? Ele é alérgico? Ele é branco? Por quê? Porque eu já tô abrindo gavetas e fechando gavetas de possibilidades. E pra fazer, agora um tema também importante pra caramba. E pra fazer a necrópsia, hein? E outra coisa chata pra caramba, porque tem muita gente que acha que patologia é isso, só necrópsia. Aí um dos comentários que dói meu coração, se morreu, e daí? Nossa, isso aí é... Aí eu fico... Nossa. Tipo assim... Tipo, invalida tudo que a gente estudou, Você tá 5 entendendo? anos. Olha que tristeza. Doutora Mariana estudou 5 anos, Isso. fez residência, pós-graduação, especialização e toma. Pra chegar uma pessoa e falar assim, Isso. tá, morreu. O pior e não é aí? uma pessoa, Vitor. O pior é um veterinário. Uhum. Falou assim, mas agora que morreu, que você quer saber? Que também é uma pessoa, tá? Ela tem sentimento, Às vezes não. Então, às vezes, a pessoa não entende o valor da necrópsia. É óbvio que a gente não quer esse desfecho, Uhum. né? Eu não festejo fazendo necrópsia, eu não agradeço a Deus, pois aquele animal... Não, gente. Só que assim, ele morreu. O mais justo que eu posso fazer por ele é por Saber que do ele quê? morreu, Uhum. né? E assim, isso também tem que ser visto importante para quem perdeu o animal. Uhum. Será que a minha conduta estava certa? Será que eu fiz tudo realmente? Será que eu dei mole? Será que eu não vi alguma coisa? Então, assim, já participei de algumas necrópsias que tiveram aquele clima gostosinho ameno do tipo assim, vou processar o veterinário. Uhum. Então, já chegou um tutor pra mim e falou, perdi meu animal e eu quero processar o veterinário. Eu falei, meu Deus, né? E aí você faz a necrópsia, você tem que ter super cuidado, né? Fazer o seu diagnóstico técnico, tá? E aí, se aquilo ali for judicial, é um perito que vai julgar, vai por outros caminhos. Mas assim, eu faço a necrópsia. Muitas vezes, nem foi culpa de ninguém, sabe? O animal tinha... Nesse caso, por exemplo, essa cachorrinha, ela tinha um nódulo hepático que rompeu. Uhum. Ela morreu de choque hipovolêmico, foi a causa-morte. Caramba. Entendeu? Será que ela devia ter feito uma ultra antes, não fez e tal? Aí, outra coisa. Mas, infelizmente, já fiz necrópsia também. Hidronefrose, porque alguém suturou o ureter Caramba. na castração. Nossa. Pois é, a procura pela necrópsia, ela parte mais do veterinário ou do tutor? Responsável. Agora é responsável. Do responsável, Sim, eu imagino. infelizmente. Porque eu Então, acho que... é como se não fosse uma coisa que fosse, tipo assim, básico, né? Querendo falar assim, né? Mas não é como se fosse uma coisa que todos os pacientes fazem. Tipo deveria ser. Uhum. Porque, assim, eu acho que vocês devem ter visto na aula, não é algo de outro mundo realizar uma necrópsia. Uhum. E assim, voltando na matéria básica, se você abre, você sabe a anatomia, você já consegue ver se tem, por exemplo, uma torção, Sim. né? Se o estômago não tá anatomicamente posicionado, tá torcido. Uhum. Um baço tá rompido, isso você consegue ver e perceber. Se tem uma ruptura de algum órgão. Então, assim, é o que eu sempre falo, você sabe a anatomia básica? Que aí você, na hora ali, explorou, viu que anatomicamente, né, tem alguma coisa, pega uns fragmentos, manda para análise histopatológica. Outra coisa também, às vezes você não vai pegar material, mas suspeita de envenenamento, já aconteceu também. O que você tem que coletar? Material do estômago e mandar pro toxicológico, Uhum. para você investigar outras coisas. E eu fico triste porque a necrópsia meio que ainda é coisa de grande porte. Sim. Era isso que eu ia falar, É. porque assim, quando a gente pensa em epidemiologia, por exemplo... A gente pensa em gado, brucelose. A gente pensa em... acaba partindo pra questão financeira também, assim. Eu não posso perder um rebanho todo. Isso. Então, eu vou fazer uma necrópsia aqui de um animal pra poder ver. Mas assim, eu acho que... Pode discordar, tá? Se eu estiver errado. Tá. Ai, nossa, falou com uma convicção que eu tô até com medo de falar agora. Assim, eu acho que se a necrópsia fosse uma prática rotineira, a conduta clínica também tenderia a ser melhor. Tenderia a ser muito melhor. Porque assim, Muita coisa. agora eu tenho que me preocupar de fato encontrar A solução. a etiologia dessa doença, por que tá assim. Porque assim, não são todos, tá? Espero que seja a minoria, mas tem veterinário que não exerce como deveria, assim, sabe? E aí, se a necrópsia fosse uma prática rotineira,
esse cara daria alguns passos para trás e falar, não, calma aí, deixa eu exercer bem a minha profissão aqui. Acho que também... Vamos avançar na medicina veterinária, Não sei assim se- como na humana, né? Eu não sei se bate um pouquinho, mas aí fritando na psicologia, tá? Não sei se bate num certo ego, num certo medo de ver que você pode ter errado, Uhum. sabe? Então você perdeu um paciente. Cara, será que eu podia ter feito mais? Se você não abrir, você não sabe, Verdade. né? Então não sei se às vezes rola uma insegurança, aquele medo, por pressão, né? Dos responsáveis e tal. Mas é o que eu acho que você falou, eu acho que é um aprendizado. Então, assim, eu, por exemplo, sou patologista, eu tenho certeza que eu não vou acertar todos os diagnósticos. Era disso que eu ia perguntar agora, porque assim, a clínica, óbvio, existe muita ciência na clínica. Isso aí é indiscutível. Mas ela também trata ali de uma questão subjetiva. Sim, Vai do que o responsável vai falar, às vezes mente. às vezes é. Às vezes, sabor, às Sabor. vezes. Às vezes mente. Às vezes você não consegue um diagnóstico ali tão preciso no exame clínico. E aí, isso tem uma margem para erro. Qual é a margem de erro do patologista? E a gente também tem que se atentar sempre à questão da requisição de exames complementares. Sim. Então, acho que a margem de erro vem muito dessa questão das informações que eu recebo. Então, por exemplo, uma vez eu dei um diagnóstico, olhei uma proliferação e tal, achei que era um sarcoma e dei como um sarcoma de partes moles. Uhum. E aí, a vet falou, não, mas é um gato. Eu falei, então é outra coisa. Aí eu já Sim. pensei num sarcoma por aplicação, que é comum em felino Uhum. e tal. Então, às vezes, assim, o processo eu sei que alguma coisa fuso celular maligna, mas a Uhum. espécie, né? Então, tem muito essa questão das informações que a gente precisa. E outra, representatividade. Então, você me mandou a parte certa, né? E outra, a gente corta uma parte. Às vezes, naquele pedacinho de parafina não veio. Naquele campo específico ali não tá. Nossa. Aí já aconteceu também, é o que eu falo, a gente tem que, sabe, aprender. Então, mandei um diagnóstico, aí a clínica me ligou e falou, cara, Mariana, não faz sentido, não tá batendo, tô cismada. E mandou foto, eu falei, cara, concordo com você. Realmente, peraí. Aí o que eu fiz? Aprofundei o corte, fiz mais lâmina. Uhum. Numa, sei lá, na quinta lâmina, tava lá. Caramba. Aí eu fui e refiz, falei, cara, tem razão. Então, assim, é por isso que tem que ser uma conversa. Então, assim, mas o que acontece? Te mandei um diagnóstico que não faz sentido na sua, né, na lógica. Cara, me liga, vamos desenrolar, vamos trocar ideia, vamos coletar de novo. Mas não, essa patologista é muito ruim, vou mandar para outro laboratório. Que às vezes não vai aprofundar tanto e vai repetir aquele diagnóstico. Eu acho que é muito melhor você ter um contato direto. Entendeu? Vamos aí. Tô contigo. Quem quiser o número da Mari, depois chama ela lá. Mas é isso, eu falo, todo mundo tem que ter um patologista de estimação, entendeu? Tem muito patologista bom no mercado, né? E aqui no Rio, por exemplo, eu conheço ótimos patologistas, né? Tem a Gabriela Cid, tem a Mariana Correia, que são excelentes. E eu ainda vejo galera aqui mandando pra Minas, São Sim. Paulo. Não é que seja ruim Minas, São Paulo, mas que isso, galera? Tem Vamos... gente aqui, né? Vamos querido valorizar a nossa profissão. Os cariocas. Pois é, do ladinho que nem vai precisar pagar o frete tão alto. Pois é, então rola essa colaboração. Muitas vezes eu discuto caso com ela. Acho que outra coisa que falta também é a gente discutir entre outras áreas. Uhum. Então, por exemplo, clínico discute com clínico, né? É. O ultrassonografista com ultrassonografista. Aí fica geral nas bolhazinhas. A junta médica da medicina veterinária é separada, não é junta. Entendeu? Os clínicos falam com os clínicos e às vezes o especialista fala com o especialista, Ah, o gastro fala com o gastro, Ih, ortopedista gente. com ortopedista, patologista com patologista e por aí vai. eu acho Sendo- que tem que fazer um salseiro. Às vezes é bom, né? Acho, cara. Aquela balbúrdia, Entendeu? aquele sabor aqui da Isso. balbúrdia é bom. Então discutir, falar assim, cara, e eu, assim, não sei muitas coisas da parte clínica de tratamento, então às vezes eu chego de peito aberto mesmo e pergunto assim, pô, você já viu, sei lá, corticoide causar tal coisa? Porque eu não tô Uhum. na parte clínica. Tem um guideline atualizado que eu faço ideia. Uhum. Então você vai lá, tomar isso aqui, eu falo, pô, legal. E é a questão também do patologista. Por exemplo, nesse exemplo que você deu aí. Às vezes ela poderia falar com você, poxa, eu não concordo com esse diagnóstico. Aí o patologista, não, mas eu vi na lâmina, não tinha nada. Tem ego tem, né? Ser humano tem. É de todo mundo, então eu acho que é aquele negócio de querer ser o topo da cadeia. Uhum. Todo mundo quer ser o topo da cadeia, mas assim, a nossa cadeia é bem extensa, tem vários topos, né? Então assim, é só conversar, é só trocar ideia, porque mais uma vez, o maior interessado é quem?
o paciente. Pois é, então às vezes a gente perde tempo numas picuinhas, numa bobeira, e o animal lá precisando e tal, responsável agoniado, sabe? Tipo, vai ter diagnóstico que eu não vou chegar porque a célula não permite. É um tumor pobremente diferenciado e eu vou precisar de uma imuno, entendeu? Então, assim, existe uma limitação também do processo. E se você não chegar em um diagnóstico? Fico muito triste, sacanagem. Não, depende do porquê. Mas já aconteceu, E de eu o que olhar. faz? Eu choro mesmo. Reza ali, deita em posição fetal. Eu ficava com uma certa dúvida, assim, quando o patologista ele recebe o exame e ele olha no microscópio, você olha para a célula que você está vendo ali e ao mesmo tempo você compara com uma outra imagem? A gente, acho que assim como qualquer área, a gente começa a criar um atlas, né, na cabeça. Então, por exemplo, eu já vi várias vezes um mastocitoma. Então, o mastocitoma é um tumor que eu já bato o olho, opa, já sei. Agora, por exemplo, eu não tenho tanta rotina de causas de enterite ruminante. Então, se eu receber uma lâmina de um intestino de um ruminante, talvez eu vá ficar, eita, papai do céu, que eu tenho que estudar mais. Mas uma pessoa que tá na rotina, ela tem um atlas daquilo muito mais Nossa, então versátil. fica como se fosse automático, então. Exatamente. E a importância também de saber como é o tecido saudável, né? Você tá aí, entra na estudo básico, entendeu? É. A base tem que vir forte. Sim. A base tem que vir Sempre forte. falo isso. Porque a galera já quer, no primeiro período, amor que não se mede. Já mete um esteto, né? Vai pra primeiro período, assim, com o esteto. E com o microscópio, né? Por quê? É um litíumozão bonitão aqui. Aí eu falo, legal, vai escutar o quê? O próprio coração. É isso. Que eles escutam aqui do lado direito. Aí um dia vai pegar o estetoscópio que custa R$30, vai botar no ouvido e vai falar assim, tá, Entendi. isso é o pulmão, né? Legal, legal. Então assim, também tem muito isso. Acho que, por exemplo, na clínica, você só atende cão e gato. Você vai ter, o animal vai fazer um movimento, você vai falar, pô, isso me lembra uma doença. Sim. É igual na patologia. Eu vou olhar isso, pô, me lembra tal coisa. E aí vai da nossa também vivência. Por isso que a gente, é bom a gente ter essa troca. Então, eu mando, às vezes, pra galera que eu sei que trabalha mais com grandes, me dá uma opinião aí e tal. E aí, pergunto pra fazer essa comparação. Beleza. Agora, Mari professora. Podemos resgatar a Mari professora aqui? Vai, vem. Vamos lá. Aqui, galera, olha só. Vai ter que ter um corte disso aí. Vocês salvem esse corte. Principalmente a galera aí que tá fazendo patologia. Vamos lá. Nomenclaturas. Vamos falar de câncer, tumor? Nomenclatura. O que termina com oma? Por favor, Mari, por favor, porque é carcinoma, hemangioma, mastocitoma, sarcoma. Linfoma. De uma forma geral, o oma é quando o processo, né, neoplásico tem um comportamento benigno, né? Então, um adenoma, mas aí tem as exceções, né? Como o caso do linfoma. O linfoma, mesmo sendo com essa nomenclatura, pode ter um comportamento meio maligno. Tanto que algumas pessoas usam linfossarcoma, né? E aí, quando você bota o carcinoma, é que já é um pouco mais por ruim. Sim. Mas sempre origem epitelial. Se for origem mesenquimal, a gente usa o termo sarcoma. Tá vendo como é fácil? Tá vendo? Tá vendo? Tem que linkar na cabeça. Eu tô aqui, você tá falando aqui, eu tô assim, só linkando as coisas. E tem processos ainda, né? Porque se falou de câncer. Quando a gente fala câncer, já vem uma conotação meio ruim, né? Por isso que muitas vezes a gente fala assim, isso aqui é um tumor. Guarda-chuva, aumento de volume, né? Você bate a perna, edema, faz um tumor, né? Então, às vezes, a gente usa o termo tumor por onde eu vou, né? Neoplasia já é um crescimento de novas células. Então, quando se fala câncer, geralmente é maligno, né? Sim. Então, tem aquela conotação mais ruim. Dá até um medinho, né? Dá. Porque o tumor, eu acho... Aí não é o que eu sei, tá? Então eu vou tentar resgatar aqui. Porque pode ser hipoplasia, metaplasia, Isso, neoplasia. hipertrofia. E uma coisa muito importante mesmo, é o responsável ele se atentar os sinais que o animal vem dando para não chegar em cima da hora e o animal tá com um problemão e descobrir, infelizmente, em cima da hora. Tem um caso que aconteceu comigo agora com o meu animal e o mais rápido possível a gente foi e mandou pro histopatológico. E aí entra também uma parte importante da comunicação, né? Acho que vocês têm que sempre treinar, acho que tem que ter matérias de psicologia na faculdade também, sabe?
vocês têm que aprender a se comunicar com o responsável, porque hoje o cão e o gato, eles ocupam, na família multiespécie aí, um espaço de membro da família. Então, você não pode chegar para um responsável e falar assim, olha lá, câncerzão, hein? Brabo. Acho que na hora o cara cai e morre assim. Mas, sabe, eu já vi algumas coisas meio catastróficas, assim. Dou 3 dias aí, ó. Aproveita bastante, abraça. Isso, Abraça. da McDonald's, que isso? Então, assim, tem que ter um lugar de acolhimento, você tem que... às vezes a pessoa não entende num primeiro momento. Então, não adianta você falar assim, é um adeno... Não, cara, é um câncer, o prognóstico é reservado, a gente vai tentar fazer tudo, né, cuidado, dar o tempo para a pessoa processar, respeitar, às vezes, aquela pessoa ali que não vai aceitar, vai duvidar de você, vai querer uma segunda opinião, isso faz parte. Então, assim, a gente também tem que melhorar a nossa comunicação. Tem lugares que até tem um local reservado para essas notícias. Ideal, eu acho que é o ideal, né? Claro. Porque, assim, impacta, é o que você falou. A gente não pode partir para a humanização do pet, mas a gente tem que entender aquele pet como membro fundamental daquele ciclo, daquela família. Então, assim, é confortar também, né? E aí, tudo isso que você falou de comunicação, eu acho que é extremamente importante Eu mesmo. falo isso porque, às vezes, quando eu dou um laudo, assim, eu sei que o negócio tá ruim, sabe? Mas pra mim é um pouco mais fácil porque eu envio o laudo pra vocês. É mais difícil, né? Mas às vezes o tutor, o responsável, pode contratar o meu serviço e eu envio o laudo pra ele, tá? Mas aí é até mais perigoso porque ele joga no advento da internet, é pior, né? Mas quando eu mando pro veterinário, cara, são vocês que recebem aquilo ali. É porque é gostoso a gente receber um lipoma, né? É só um lipoma, fica tranquila, Dona Maria, vai dar tudo certo, só para de dar pão, né? E outra coisa é eu botar que é, sei lá, um carcinoma inflamatório, que é uma neoplasia mamária muito agressiva, que aí o prognóstico é péssimo. E aí tem que tirar toda a cadeia mamária. Vitinho nem, né? Às vezes, se Nem der tira. pra fazer isso... Eu acho que talvez quimioterapia, mas o prognóstico é muito ruim. Então, vocês que têm, né, eu mando, né, o laudo ali, faço citologia na clínica. Então, aí, por exemplo, quando eu dou um diagnóstico, né, de alguma coisa boa e tal, é mais tranquilo, né, para vocês comunicarem, mas é difícil quando eu chego e dou um diagnóstico ruim. Então, vocês que têm que trabalhar essa comunicação, né? Então, às vezes eu vou na clínica por lógico. E aí, é o seu paciente. Então, Lucas, você me chamou para coletar o material do seu paciente. Então, eu vejo na hora que é um tumor agressivo. E aí, o responsável fica assim, e aí, já viu algo? Já viu algo? Eu falei, peraí, rapidinho. Aí, eu vou em você e falo, Lucas, é isso, aquilo. Como é que você prefere? Já teve um veterinário que falou assim pra mim, cara, Mari, fala que você ainda vai ver, porque eu vou ter que preparar esse responsável pra receber essa notícia. Então, não fala nada. Aí eu falo, beleza. E tem, às vezes... veterinário que fala, Mari, você conversa junto comigo pra você explicar e tal. Então, assim, vocês que fazem essa leitura. Então, quando eu tô lá com o diagnóstico, eu posso ajudar, ou às vezes não. Não vou dar aquele diagnóstico na hora pro responsável e vocês depois vão trabalhar e saber a melhor forma de falar. Mais uma vez, as áreas se complementando, né? Você tá entendendo? É isso. E o caminho é esse, hein? O caminho é esse. Isso. Mari, agora eu queria que você falasse, contasse um pouco de algum caso, alguma história que seja curiosa, que te marcou de alguma forma dentro da patologia. Cara, quando eu recebo, assim, amostras de materiais, de animais que eu não tô muito habituado, eu sempre fico meio, eita, será que Deus mora aqui e vai me ajudar? Passarinho. Não, já recebi, tipo, um tumor de cobra. Caramba! Aí eu falei, Deus, qual célula tem a cobra, né? Mas, graças a Deus, era um abscesso. E aí eu estudei e vi que realmente, sempre que eu pego esses animais exóticos, que agora a clínica tá crescendo, né? Sim. Dos pets exóticos. Então eu sempre fico meio, eita. Então esse da cobra eu lembro. E tem um caso, assim, acho que geralmente necrópsia costuma me marcar mais, né? E aí uma vez um responsável chegou e falou assim, assassinaram meu filho. E era um cachorro dele, né? Caramba. E aí eu falei, comecei a chorar, eu falei, gente, assassinaram uma criança, que tristeza, né? Mas foi triste porque tinha aquela marquinha no pescoço, roxa, de pet shop. Porque parece que o animal era agressivo, aí tava na mesa do pet shop, aí ele pulou, e aí ele se enforcou. Ai, gente. Nossa. Só que aí foi que a gente tava discutindo.
Essa foi a versão dele. O meu laudo não tá escrito homicídio pelo pet shop. Você sabe se o cara não teve um surto e enforcou o cachorro porque ele tava latindo muito? Uhum. Tá pegando a visão? E aí eu fiquei meio fritando assim, porque eu já cheguei como, que absurdo, pet shop, fogo nos pet shops. Mas aí depois você começa a refletir que são muitas camadas, são muitas possibilidades. Então, o que a gente fez? Laudo técnico. Sempre técnico. E aí, sabe, então... Porque existe uma grande diferença entre um homicídio doloso e culposo. É, A pessoa que tem dolo é a pessoa que quer o resultado, e a pessoa que age com culpa, ela age por negligência, imprudência e imperícia. Então, aí... E eu acho que, assim, a gente tem que ficar onde nos cabe, né? Exato. Também, ninguém aqui é advogado. Então, é o laudo técnico. O que você tá vendo ali e o que você tem que passar ali. Então, esse laudo me marcou porque não tem jeito, a gente é humano. Então, a gente acaba tendo uma impressão, opinião. Na hora eu fiquei muito tocada com esse tutor que veio, responsável, né, que veio me pedir. E aí eu falei, que absurdo, maus tratos, Mas aí você fica pensando, você vê muita coisa também, né, que pode não ser bem assim e tal. Às vezes o cara teve um surto ali, depois se arrependeu e levou. Então, aí esse caso eu lembro que me fez refletir. Legal. A gente tem aqui, está partindo pro final. Queria continuar aqui umas 10 horas. Tá sendo muito bom. Tá muito bom, tá muito bom. Confortável, E aí a gente parte agora pra perguntas Só que eu sei, né? da nossa audiência. Pode deixar. Não foi combinado, tá? Então você vai ter que, se você não sabe, você vai ter que saber aí agora. Tá, inventa. A primeira é bem tranquila. Qual é o seu conselho pro estudante que tá saindo da graduação e quer seguir a patologia? Então, eu acho que, primeiro, tem que parar de enxergar a patologia como, é muito conteúdo, é enorme, porque a gente não fala nada novo, tá? Então, quem gosta da patologia tem que entender que não é uma nova matéria, é só uma outra forma de olhar e integrar as outras disciplinas que vocês já tiveram na faculdade, né? E acho que quem quer a patologia, quem pensa em fazer patologia, tem que ter muito um senso investigativo, né? Do tipo assim, ligar ponto. Então, não esquecer de ter um pezinho na clínica, um pezinho na cirurgia, um pezinho na farmaco e ir puxando mesmo. Então, acho que é isso, assim, não ver... é muita doença, é muita coisa. Cara, sim, mas é a veterinária como um todo, sabe? Mas não é nada novo. É só ver por outro jeitinho. Se você for clínico, também é muita doença, é muito tratamento, é muita cara, coisa. Eu acho um preconceito, na verdade. Muita coisa, é muita coisa de muita coisa. Tem que segurar a barra quem quer se formar veterinário, gente. É mesmo. Mari, qual é o erro mais perigoso que um clínico pode cometer ao ignorar ou subestimar um laudo? Eu acho que o principal, assim, que deve pesar na consciência do clínico é você não estar cumprindo com o juramento que é fornecer o teu melhor para o animal. Então, se você não vê valor, se você não faz, ou se você, assim, não vou fazer porque sim, eu acho que é isso, você não está honrando a sua profissão com um compromisso ético, moral que você tem, né? Porque existe, assim, é lógico, a gente não pode ser ingênuo de achar, assim, todo mundo vai fazer biópsia. Não é uma realidade, existe um custo, tá? Então, existem muitas vezes que naquele contexto a tua opção é diagnóstico terapêutico. A gente vive um surto de esporotricose no Rio de Janeiro. Eu peguei esporotricose. Lindo. Vamos... Como é que foi? Quer falar? Como é que foi eu do peguei? Animal? Eu fiz a tatuagem dessa onça. Chato. E aí, no dia seguinte, eu tive contato com um monte de gato. Tá legal. E aí, gente, eu fiquei tomando itraconazol. Itraconazol na veia. Não, na veia não, tá, galera? É só é uma expressão. É uma expressão, alô. Itraconazol a vida inteira aí. Fiquei fazendo muito tempo, meses de tratamento. Era muito chato, porque doía o estômago, a beça. E aí eu sei que sofri. Então, mas, por exemplo, você tá numa situação que o responsável não tem grana, não vai conseguir fazer. Mas você consegue que ele tome um medicamento. Você pode fazer um diagnóstico terapêutico. Fez, melhorou, beleza. Agora, o problema é quando se torna um vício. Já ouvi, rasgo meu diploma se não for esporo. E aí o responsável tem como fazer, você tem como solicitar, mas você já bota o itraconazol direto e aí, adivinha, não responde. Aí você fala, estranho, vou colocar, né, vou associar itraconazol com iodeto. Não funciona.
Aí 7 anos e meio, o gato sem a metade da cara, você fala, acho que eu vou fazer uma biópsia. Opa, E é um carcinoma de células escamosas. opa, biópsia, 7 anos depois. Tá entendendo? Então, assim, se você não tem essa opção, ok. Tudo é contexto, tá? Mas se você tem essa opção e você não opta em fazer, tem que rever a sua conduta. Sim. Acaba partindo para aquela questão da ignorância, não pela falta de saber, mas a ignorância da pessoa ser ignorante, né? Exato, então... E aí e aí entra também um pouco o ego. Não, cara, eu já vi milhões de esporo, com certeza isso. Vou fazer o itraconazol, vai dar certo, porque sempre deu. Porque dos 100 casos que eu atendi, 100 era. Porque aí começa as estatísticas do veterinário, né? Epidemiologia individual. Não, aqueles N's ótimos, né? Porque eu, no meu consultório, aí toda, né, a metodologia científica chorando. Porque não é assim. E pra gente fechar aqui agora com chave de ouro, a gente tem uma perguntinha aqui excelente pra você. Ai, meu Deus. Se você pudesse definir a patologia em uma palavra, qual seria e por quê? Caraca, uma palavra? Ah, Amor. encantadora. Eu acho encantador você ter a oportunidade de juntar várias peças, chegar num diagnóstico e poder colaborar com todo um planejamento terapêutico, um desfecho. Nem que seja uma coisa ruim, você vai dar a oportunidade do responsável encerrar aquele ciclo. Então eu fico encantada, eu acho uma delícia ser eu. Patologista, tá? E Mari W também. Estamos, inclusive, encantados, né, Vitinho, com Para, essa conversa não. que a gente teve hoje. Mentira. Foi excelente, Mari. Sempre muito bom conversar com você. Finalmente estamos conversando sobre medicina veterinária. Graças né? a Deus, né, Frazão? Deixa abaixo. Deixa abaixo aqui, Isso, porque as aham. nossas conversas geralmente não são sobre isso. Isso. Mas uma honra ter você aqui com a gente, compartilhando o seu conhecimento, que é vasto, compartilhando um pouco sobre... E eu sou nova, né? Novíssima, Pois lá. é. Olha esse rostinho aí. 20 anos só. Quem diria Loucura. que tem tudo isso de experiência nas costas. Muito obrigado, Mari. Se quiser dar aí uma última palavra, falar um pouco sobre o Mais Diagnóstico. Então, pra mim foi uma honra. Eu adoro falar sobre patologia. Eu acho que se eu pudesse deixar alguma mensagem no final vamos trabalhar com uma veterinária mais colaborativa, vamos integrar áreas, sabe? Eu sou patologista, mas eu adoro trocar ideia com outras áreas. Eu acho que a gente tem que melhorar nossa capacidade de ser uma veterinária mais unida e espero ganhar mais seguidores. Quem quiser Sigam a Mari seguir lá ao e lado. sigam o Mais Diagnóstico. @MAS Diagnóstico, tá? Então, tem seguidores lá de minha mãe, minha tia. Então, se você quiser me ajudar a Eu também tô engajar... lá, tá? Eu também. Porque eu sou péssima nessa parte de mídia. Mas muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho da patologia. Espero ter contribuído aqui para ter mais patolovers comigo. Muito obrigado, Mari, pela palestra, né? Foi uma palestra, foi uma aula. isso Bobeirinha aqui, brincadeira boba. Muito obrigado, Mari. E você que está assistindo daí de casa, em qualquer lugar que você esteja, muito obrigado por estar acompanhando a gente até aqui. Fico aqui a todos, ao pessoal aqui do parque, à Secretaria Municipal de Educação, Tecnologia e Inovação. E muito obrigado, pessoal. Valeu! Beijos!